Você já parou para pensar em quantos mistérios químicos existem ao seu redor enquanto você dorme tranquilo todas as noites? Será que o universo, feito quase inteiramente de hidrogênio e hélio, pensa em nós como simples poeira estelar que respira oxigênio para sobreviver? Ou você já se perguntou por que aquele cheiro de chuva traz paz ao seu coração antes de dormir, como se fosse um abraço da natureza? Hoje, eu quero te levar para uma viagem calma e profunda pelo mundo da química, para que, enquanto seus olhos pesam e sua mente relaxa, você descubra curiosidades impressionantes que vão preencher seus sonhos de ciência e conhecimento. Imagine saber que existe um metal que poderia derreter na palma da sua mão, ou que o elemento mais duro do mundo já foi usado como ferramenta de corte por bilhões de anos. Descobrir esses fatos antes de dormir pode não só acalmar seus pensamentos, mas também alimentar aquela chama de curiosidade que te torna uma pessoa única. Então, antes de fechar os olhos, me responda: você está pronto para conhecer 20 fatos químicos que vão te fazer olhar o mundo com outros olhos amanhã ao acordar? E antes de começarmos, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas aulas noturnas de ciência e compartilhe com aquele amigo que sempre quer dormir aprendendo algo novo. Agora, respire fundo, relaxe e vamos começar. Capítulo 1: o elemento mais leve do universo. Você já parou para pensar no que exatamente forma as estrelas que brilham no céu, iluminando suas noites com pequenos pontos de luz? Pois bem, quase tudo que você vê lá em cima é composto principalmente de um único elemento, o hidrogênio. Mas não pense que ele está presente apenas nas estrelas distantes. O hidrogênio está ao seu redor o tempo todo, no ar, na água que você bebe, no seu corpo, no universo inteiro. O hidrogênio é o elemento mais leve e simples conhecido. Seu átomo possui apenas um próton e um elétron. Isso mesmo, apenas um próton no núcleo e um elétron orbitando ao redor. Por isso, ele é considerado o primeiro elemento na tabela periódica e também o mais abundante no universo, correspondendo a cerca de 75% da massa normal existente. Tudo o que não é hidrogênio ou hélio representa apenas uma pequena fração do cosmos. Mas por que ele é tão importante para nós? Porque o hidrogênio é a principal fonte de combustível das estrelas. Lá no núcleo das estrelas, inclusive do nosso Sol, ocorre um processo chamado fusão nuclear, onde 4 átomos de hidrogênio se fundem e formam um átomo de hélio. Durante esse processo, parte da massa é convertida em energia, que é irradiada como luz e calor. É essa energia que aquece o nosso planeta e permite a vida como conhecemos. Para você ter uma ideia mais palpável, imagine 1 litro de hidrogênio. Ele pesa apenas 0,09 gramas, enquanto o mesmo volume de ar pesa 1,29 gramas. Ou seja, o hidrogênio é mais de 14 vezes mais leve que o ar. Isso significa que se você encher um balão com hidrogênio, ele sobe rapidamente no céu, muito mais do que um balão de hélio. Na verdade, o hidrogênio é mais leve que o hélio também, mas não é usado em balões de festa por ser extremamente inflamável. Lembra do famoso desastre do Zeppelin Hindenburg em 1937? Ele era preenchido com hidrogênio e, quando houve uma faísca, explodiu e pegou fogo, destruindo toda a aeronave. Mas calma, não pense que o hidrogênio só traz problemas. Hoje, ele é considerado uma das maiores apostas de combustível limpo do futuro. As células a combustível de hidrogênio geram eletricidade combinando hidrogênio com oxigênio, produzindo apenas água como subproduto. Imagine dirigir um carro movido a hidrogênio e, em vez de poluir, ele soltar apenas vapor de água pelo escapamento? Parece coisa de filme futurista, mas já é realidade em alguns países como Japão, Alemanha e Estados Unidos, onde existem modelos experimentais de carros a hidrogênio rodando pelas ruas. Outro fato interessante sobre o hidrogênio é que ele é tão pequeno que consegue facilmente da atmosfera da Terra. Isso significa que, ao longo de bilhões de anos, muito hidrogênio já foi perdido para o espaço. Mas não se preocupe, ainda temos hidrogênio suficiente na água dos oceanos, rios, lagos e até no seu corpo. Aliás, você sabia que cerca de 10% do seu corpo é hidrogênio? Pois é. Ele está presente na água das suas células, nas moléculas orgânicas que compõem seus músculos, ossos, pele, tudo. Um detalhe curioso é que o hidrogênio foi criado logo após o Big Bang há cerca de 13,8 bilhões de anos. Durante os primeiros minutos após a grande explosão, o universo estava tão quente que apenas prótons e nêutrons podiam existir.
À medida que foi esfriando, os prótons capturaram elétrons, formando os primeiros átomos de hidrogênio. E a partir deles, estrelas se formaram, gerando todos os outros elementos químicos mais pesados através de fusões nucleares ou explosões de supernovas. Em outras palavras, sem o hidrogênio, nada do que existe hoje, planetas, montanhas, árvores, oceanos e seres vivos, teria surgido. Imagine agora que cada estrela que você vê no céu está queimando bilhões e bilhões de toneladas de hidrogênio a cada segundo. Nosso Sol, por exemplo, converte 4 milhões de toneladas de hidrogênio em energia a cada segundo. Isso mesmo, 4 milhões de toneladas por segundo. Mas, devido ao seu tamanho colossal, ele ainda tem hidrogênio para queimar por aproximadamente 5 bilhões de anos antes de entrar em colapso e virar uma gigante vermelha. Além disso, o hidrogênio tem aplicações tecnológicas que vão muito além dos combustíveis. Ele é utilizado na produção de amônia para fertilizantes, no hidrogenamento de óleos vegetais para produzir margarina e em processos de refinamento de petróleo. Também é usado em pesquisas de fusão nuclear controlada, que poderiam gerar energia praticamente ilimitada e limpa para a humanidade se conseguirmos dominar esse processo com segurança. E por falar em segurança, o hidrogênio também é famoso por seus desafios nesse quesito. Ele é altamente inflamável e explode facilmente na presença de uma faísca. Por isso, o transporte, armazenamento e uso do hidrogênio exigem cuidados especiais, como tanques reforçados e sensores de vazamento, para evitar acidentes graves. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno antes de dormir, lembre-se que as estrelas são gigantescas fábricas de hidrogênio queimando intensamente e que esse pequeno elemento, tão leve e tão simples, é a base de toda a matéria visível do universo. Ele está em você, na água que você bebe, no ar que respira, nos combustíveis do futuro e, principalmente, em cada estrela que ilumina seus sonhos. Aliás, já pensou em como seria viver em um mundo onde a energia fosse gerada sem poluição, apenas queimando hidrogênio? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora olhar para o céu e se perguntar sobre a química do universo. Capítulo 2. Por que o sal derrete o gelo? Imagine uma estrada congelada durante o inverno rigoroso. Carros deslizando, pessoas escorregando e então surge o caminhão espalhando sal sobre o gelo, derretendo tudo como num passe de mágica. Mas o que exatamente está acontecendo ali? Como simples grãos de sal conseguem derreter blocos inteiros de gelo sólido, mesmo quando a temperatura ambiente continua abaixo de zero? Para entender isso, precisamos mergulhar em um conceito fundamental da química, o ponto de fusão, que é a temperatura na qual um sólido se transforma em líquido. Para o gelo, ou seja, a água congelada, o ponto de fusão é 0 graus Celsius em condições normais. Isso significa que, a partir dessa temperatura, o gelo começa a derreter e vira água. Mas o que o sal faz é algo ainda mais impressionante. Ele baixa o ponto de fusão da água. Funciona assim. Quando você joga sal sobre o gelo, os íons de sódio e cloro se dissolvem na fina camada de água líquida que sempre existe sobre o gelo, mesmo quando ele parece completamente sólido. Essa dissolução cria uma solução salina. E por uma propriedade chamada depressão do ponto de congelamento, a presença de sal impede que a água congele na mesma temperatura de antes. Em vez de congelar a 0 graus Celsius, agora ela só congelará a uma temperatura mais baixa, dependendo da quantidade de sal presente. No caso do sal de cozinha, conhecido como cloreto de sódio, esse novo ponto de congelamento pode chegar a cerca de menos 9 graus Celsius. Mas, professor, se a temperatura ambiente for, por exemplo, menos 15 graus Celsius, ainda vai funcionar jogar sal no gelo? Essa é uma excelente pergunta. Nesse caso, o sal de cozinha comum não será tão eficaz, pois a temperatura já está muito abaixo do limite que ele consegue baixar o ponto de congelamento. É por isso que em locais extremamente frios, como regiões do Canadá ou da Rússia, usam-se outros tipos de sais, como o cloreto de cálcio, que consegue baixar ainda mais o ponto de fusão da água, chegando a menos 20 graus Celsius ou até menos. Esse tipo de sal, além de ser mais eficaz em baixas temperaturas, também absorve água do ambiente, criando uma salmoura que derrete o gelo rapidamente. Voltando ao nosso exemplo do sal de cozinha, vamos visualizar o que acontece molecularmente. O gelo é formado por moléculas de água organizadas em uma estrutura cristalina muito rígida.
Quando o sal se dissolve, seus íons interferem nessas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, desorganizando a estrutura do gelo. Como resultado, as moléculas passam a se mover mais livremente, transformando o sólido em líquido. É exatamente esse fenômeno que usamos para fazer sorvetes artesanais, sabia? Antigamente, quando não havia freezer, as pessoas colocavam sal grosso no gelo ao redor do recipiente onde a mistura de sorvete estava sendo batida. O sal fazia o gelo ao redor derreter, mas, ao mesmo tempo, consumia calor do ambiente para que o processo acontecesse. Essa retirada de calor abaixava muito a temperatura, congelando o creme do sorvete rapidamente e deixando-o cremoso. Um verdadeiro truque de química na cozinha que atravessou gerações. Outro exemplo prático é quando você quer degelar o congelador da geladeira mais rápido. Jogar um pouco de sal no gelo acumulado ajuda a derreter mais depressa, pois funciona exatamente como nas estradas congeladas. Mas cuidado com superfícies metálicas, pois o sal pode acelerar processos de corrosão. Aliás, falando em corrosão, há um efeito colateral importante do uso de sal nas ruas durante o inverno. Ele corrói a lataria dos carros e danifica o concreto e o asfalto com o tempo. Por isso, muitas cidades estão buscando alternativas menos agressivas ao meio ambiente e à infraestrutura urbana, como o uso de salmoura de beterraba ou até soluções à base de ácido fórmico, que conseguem derreter o gelo sem causar tantos danos. É interessante notar também que esse fenômeno de depressão do ponto de fusão não acontece apenas com o sal de cozinha. Qualquer substância solúvel em água pode provocar esse efeito, como o açúcar. Mas o sal é muito mais eficiente, pois seus íons carregados interferem melhor nas ligações de hidrogênio do gelo. Você já reparou que no mar, mesmo em regiões polares, a água congela em temperaturas mais baixas que 0 graus Celsius? Isso acontece porque a água do mar contém cerca de 3,5% de sal, principalmente cloreto de sódio, o que faz com que seu ponto de congelamento seja em torno de menos 2 graus Celsius. Por isso, enquanto os rios e lagos congelam facilmente a 0 grau, o mar continua líquido em temperaturas ligeiramente negativas, permitindo a vida marinha mesmo em regiões congeladas. Aliás, falando em vida marinha, você sabia que algumas espécies de peixes antárticos possuem proteínas anticongelantes em seu sangue? Essas proteínas funcionam como o sal, diminuindo o ponto de congelamento do sangue para que ele não congele em temperaturas abaixo de 0 grau. É como se eles carregassem sal interno para sobreviver nas águas gélidas do Polo Sul. Fascinante, não é? Então, da próxima vez que você vir o caminhão espalhando sal nas ruas, lembre-se, aquilo não é mágica, é pura química em ação, salvando vidas ao evitar acidentes e aplicando um dos conceitos mais importantes da ciência dos materiais, que também faz seu sorvete ficar cremoso e impede que peixinhos polares virem picolé. Gostou dessa explicação? Escreva nos comentários se você já conhecia esse truque do sal para derreter gelo e compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora a química aplicada no cotidiano. Ah, e não se esqueça de deixar seu like para continuar aprendendo fatos químicos para dormir tranquilo e sonhar com moléculas dançando sob as estrelas. Capítulo 3. O metal que derrete na sua mão. Imagine você segurando um pequeno pedaço de metal prateado na palma da sua mão e, de repente, ele começar a amolecer, perder a rigidez e, em poucos instantes, transformar-se em um líquido brilhante, quase como se fosse mercúrio escorrendo pelos seus dedos. Parece mágica ou cena de filme de ficção científica, não é? Mas, na verdade, isso é pura química, e o protagonista desse fenômeno fascinante é o galho. O galho é um metal prateado, brilhante, macio e tão maleável que pode ser cortado facilmente com uma faca. O mais impressionante é que ele possui um ponto de fusão extremamente baixo para um metal, apenas 29,76 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de fusão do galho está abaixo da temperatura normal do corpo humano, que gira em torno de 36 a 37 graus Celsius. Por isso, se você segurar um pedaço de galho na mão, o calor do seu corpo será suficiente para fazê-lo derreter lentamente, até se tornar um líquido prateado espelhado, semelhante ao mercúrio, mas muito menos tóxico. Aliás, aqui está um ponto importante. Diferentemente do mercúrio, o galho não é tóxico e não evapora em temperatura ambiente, o que torna essa experiência relativamente segura para demonstrações químicas em laboratórios ou feiras de ciências. Mas, claro, ainda assim deve ser manipulado com cuidado e higiene, evitando ingestão ou contato prolongado desnecessário. Você deve estar se perguntando, mas se ele derrete na mão, então em dias muito quentes ele vira líquido sozinho?
A resposta é sim. Em locais onde a temperatura ambiente ultrapassa 30 graus Celsius, o galho já começa a se liquefazer naturalmente, sem necessidade de qualquer fonte extra de calor. Mas o mais impressionante é que ao esfriar, ele volta a se solidificar rapidamente, reassumindo sua forma metálica firme e brilhante como se nada tivesse acontecido. O galho foi descoberto em 1875 por Paul-Émile Lecoq de Bois-Baldrin, um químico francês que, ao analisar espectros de minerais de zinco, percebeu linhas diferentes que indicavam a presença de um elemento desconhecido. Ele batizou o novo elemento de galho, em homenagem à Gália, o antigo nome da França. Mas há quem diga que Lecoq escolheu esse nome também porque Lecoq significa o galo em francês, e galho vem do latim gallus, que também significa galo, criando um trocadilho elegante com seu próprio sobrenome. O galho possui diversas aplicações tecnológicas importantíssimas. Ele é usado na produção de semicondutores. Compostos como o arseneto de galho são essenciais na fabricação de LEDs, painéis solares, lasers de leitura de CDs e DVDs e em microchips de alta frequência utilizados em telecomunicações. Na verdade, muitos dos equipamentos eletrônicos que usamos diariamente possuem, mesmo que em quantidades mínimas, algum composto de galho em sua estrutura. Outro uso curioso do galho é como componente em ligas fusíveis, aquelas que se fundem em baixas temperaturas, sendo usadas como dispositivos de segurança para evitar superaquecimentos em sistemas elétricos e tubulações. Por exemplo, existem sprinklers automáticos contra incêndio que usam uma pequena esfera ou pino de liga de galho. Quando o ambiente atinge determinada temperatura, essa esfera derrete e aciona o sistema de água automaticamente, controlando o fogo antes que se espalhe. Há também experimentos científicos divertidos envolvendo o galho. Um dos mais conhecidos é a demonstração de coração partido do alumínio. Quando se coloca galho sobre uma latinha de alumínio, os átomos de galho se infiltram entre os átomos de alumínio, enfraquecendo as ligações metálicas. Isso destrói a resistência mecânica do alumínio, que começa a quebrar, esfarelar e perder completamente a rigidez, como se estivesse corroído ou podre. Esse fenômeno ocorre porque o galho forma uma solução sólida com o alumínio, mas sem manter a estrutura cristalina resistente típica do alumínio metálico puro. É por isso que a aviação, a indústria de automóveis e a de embalagens de bebidas têm normas rígidas proibindo o uso de galho nos setores de fabricação, pois ele poderia comprometer seriamente a segurança estrutural desses materiais. Para além das aplicações práticas, o galho também carrega uma curiosidade quase poética. Se você colocar uma gota de galho líquido sobre uma superfície lisa e fria, ela ficará como uma esfera prateada perfeita, refletindo a luz ao redor, parecendo um pequeno planeta metálico. Essa estética hipnotizante faz do galho um dos elementos favoritos para vídeos de química relaxante ou ASMR científicos, pois ver um metal derretendo na mão ou formando gotas prateadas reluzentes causa fascínio imediato. Agora, pense comigo. Como é possível que algo aparentemente tão sólido e frio como um metal possa se tornar líquido apenas com o calor suave da sua pele? Isso nos faz perceber como a química quebra nossas expectativas intuitivas sobre a matéria e nos revela que tudo ao nosso redor está em equilíbrio delicado de temperaturas, pressões e interações atômicas. Então, da próxima vez que alguém disser que a química é chata ou que metais são sempre sólidos e pesados, conte sobre o galho. Fale que existe um metal que derrete na mão e que, ao contrário do mercúrio, não te envenena ao simples toque. E lembre-se, cada vez que você toca um metal, seja um anel de ouro ou um pedaço de alumínio, você está tocando bilhões de átomos organizados em estruturas perfeitas pela natureza, e cada elemento carrega segredos que desafiam a nossa lógica cotidiana. Aliás, me responda nos comentários, se você pudesse escolher um metal para segurar na mão antes de dormir, preferiria o galho, que derrete suavemente, ou o ouro, que permanece sólido e brilhante para sempre? Deixe sua resposta, curta este vídeo e compartilhe com aquele amigo que adora ver experimentos químicos impressionantes antes de dormir. Capítulo 4. A molécula do cheiro de chuva. Feche os olhos por um momento e imagine aquele aroma fresco que invade o ar logo depois que a chuva cai, especialmente após dias quentes e secos. É um cheiro que acalma, traz memórias de infância, desperta a sensação de limpeza e renascimento da natureza. Mas você já se perguntou o que causa esse perfume tão marcante que parece quase mágico? Pois hoje você vai descobrir que, mais uma vez, é a química que torna esse momento tão especial. Esse cheiro agradável tem nome, petrichor.
A palavra vem do grego petra, pedra, e ichor, o fluido que corria nas veias dos deuses, segundo a mitologia, e foi criada em 1964 por dois cientistas australianos, Isabel Joy Beer e Richard Thomas, em um artigo publicado na revista Nature. Eles pesquisavam exatamente essa fragrância que surge quando gotas de chuva caem sobre o solo seco, e perceberam que o aroma era tão distinto que merecia um termo próprio. Mas qual é o composto químico responsável por esse cheiro de chuva? A principal molécula envolvida é chamada geosmina. A geosmina é um composto orgânico produzido por certos tipos de bactérias presentes no solo, principalmente as actinobactérias, que vivem em ambientes úmidos e em decomposição. Quando o solo está seco, essas bactérias ficam relativamente adormecidas, mas continuam produzindo geosmina. Durante a chuva, as gotas batem no chão, liberando pequenas bolhas de ar presas no solo que se quebram e liberam aerossóis microscópicos no ar, carregando partículas de geosmina junto. E é isso que seu nariz detecta imediatamente. Você já deve ter sentido esse cheiro mais intenso em regiões rurais ou florestas do que nas grandes cidades, certo? Isso ocorre porque nesses locais há mais matéria orgânica em decomposição e maior diversidade de actinobactérias produzindo geosmina. Além disso, há menos poluição urbana para mascarar o perfume natural da terra molhada. Curiosamente, a geosmina também é a responsável pelo sabor terroso de alguns alimentos, como a beterraba. Isso porque a beterraba produz geosmina naturalmente, e é exatamente esse componente que faz muitas pessoas não gostarem do gosto dela, sentindo um sabor de terra molhada ao comê-la. Já outros apreciam justamente essa nota terrosa, associando-a a um alimento mais natural e fresco. Mas a geosmina não trabalha sozinha para formar o cheiro de chuva. Existe outro composto envolvido nesse perfume, os óleos vegetais voláteis. Durante períodos de seca, muitas plantas liberam óleos para reduzir a evaporação de água e proteger suas raízes. Esses óleos ficam impregnados nas pedras e no solo. Quando a chuva chega, as gotas liberam essas substâncias no ar junto com a geosmina, criando aquela fragrância rica, complexa e calmante que chamamos de petricor. Há ainda o ozônio, que contribui para o cheiro característico da chuva. Antes de tempestades com raios, descargas elétricas dividem moléculas de oxigênio, formando ozônio, que tem um cheiro fresco e levemente metálico. É por isso que em dias de trovoadas, o cheiro de chuva parece ainda mais intenso e eletrizante. Interessante também é saber que alguns animais, como os camelos, são capazes de detectar a geosmina a quilômetros de distância, usando esse sentido para encontrar água em regiões desérticas. Estudos mostram que mosquitos também conseguem localizar poças d'água através da geosmina, pois esse composto sinaliza a presença de um ambiente úmido propício para a reprodução. Isso explica por que, após chuvas, há um aumento de insetos em locais onde a água se acumula. Na indústria de perfumes, apesar de a geosmina ter um cheiro agradável em baixíssimas concentrações, ela é difícil de usar devido ao seu aroma terroso muito forte e persistente. Porém, perfumistas estudam formas de reproduzir a sensação de petricor, misturando notas verdes, ozônicas e amadeiradas para criar fragrâncias que evoquem a lembrança do cheiro de chuva sem necessariamente usar geosmina pura. Do ponto de vista filosófico, o petricor nos conecta à terra, às plantas, à água e ao ciclo da vida. É como se cada chuva fosse um lembrete de que estamos vivos em um planeta pulsante de química, biologia e beleza. É quase meditativo sentir esse cheiro antes de dormir, não é mesmo? Então, da próxima vez que a chuva cair e você sentir aquele perfume de terra molhada subindo pelo ar, feche os olhos por alguns segundos, inspire profundamente e lembre-se: você está sentindo moléculas de geosmina dançando no vento, moléculas que estão presentes na Terra desde muito antes dos seres humanos existirem. Aliás, me diga nos comentários, você gosta do cheiro de chuva ou acha forte demais? Deixe sua resposta aqui embaixo, curta este vídeo se está relaxando com essas curiosidades e compartilhe com quem ama dormir ouvindo e sentindo a chuva caindo lá fora. E lembre-se, tudo o que sentimos, cheiramos e tocamos é, no fundo, pura química nos mostrando o encanto escondido da vida. Capítulo 5. Por que a água apaga o fogo? Você já parou para pensar por que, instintivamente, pegamos água para apagar qualquer chama que vemos? Desde crianças aprendemos: fogo, joga água. Mas qual é o segredo químico por trás dessa reação tão óbvia para nós, mas que na verdade esconde um dos conceitos mais importantes da ciência dos materiais e da termodinâmica? Primeiro, vamos entender o que é o fogo. O fogo nada mais é do que uma reação química de combustão rápida.
Para essa reação acontecer, precisamos de 3 elementos essenciais: combustível, comburente e calor. Esse trio é conhecido como Triângulo do Fogo. O combustível pode ser madeira, gasolina, papel. O comburente, quase sempre, é o oxigênio do ar. E o calor é a energia inicial para iniciar a reação, seja através de atrito, faísca ou outro fogo já aceso. Quando você joga água sobre o fogo, 2 processos físicos-químicos acontecem quase que simultaneamente. O primeiro é a redução da temperatura. A água tem um calor específico muito alto, ou seja, ela consegue absorver grandes quantidades de calor sem aumentar muito a própria temperatura. Então, ao entrar em contato com o fogo, a água rouba esse calor para si e evapora, diminuindo a temperatura do combustível abaixo do necessário para manter a combustão. Sem calor suficiente, o fogo se apaga. O segundo processo é a separação do oxigênio do combustível. Quando a água vira vapor, ela cria uma camada de vapor d'água ao redor do material em chamas, afastando o oxigênio e sufocando a combustão. É como se você colocasse um cobertor de vapor sobre o fogo, isolando-o do ar. Mas, atenção, isso nem sempre funciona. Em alguns casos, jogar água pode ser extremamente perigoso. Um exemplo clássico são incêndios envolvendo óleos ou gorduras aquecidas, como uma panela de óleo pegando fogo. Se você jogar água, ela, sendo mais densa, vai afundar rapidamente no óleo quente, evaporando instantaneamente e se expandindo cerca de 1.700 vezes em volume, lançando para fora gotículas de óleo fervente e causando uma explosão de fogo. Por isso, jamais jogue água em fogo de óleo. O correto é abafar com uma tampa metálica ou cobrir com pano úmido torcido, se necessário, sempre com muito cuidado. Outra situação em que a água não ajuda e, pior, agrava, são os incêndios elétricos. A água conduz eletricidade, então ao tentar apagar o fogo de um aparelho elétrico energizado, você pode sofrer um choque elétrico grave ou fatal. Nesses casos, deve-se desligar imediatamente a energia, se possível, e usar extintores do tipo CO2 ou pó químico. Você sabia que existe uma temperatura específica na qual a água é mais eficiente para apagar fogo? Embora pareça intuitivo que água fria seja melhor, na prática, água morna ou até quente apaga certos incêndios mais rapidamente. Isso porque a água quente evapora mais fácil, formando a camada de vapor protetora com maior rapidez. Mas claro, em situações comuns, qualquer água que você tiver em mãos já é suficiente para retirar o calor da reação e ajudar a extinguir as chamas. Na história da humanidade, a água sempre foi o principal extintor natural de incêndios. Povos antigos construíam seus vilarejos próximos a rios justamente para ter acesso rápido ao recurso. Hoje usamos princípios químicos semelhantes para combater incêndios florestais, com caminhões-pipa e aviões-tanque despejando milhares de litros de água para baixar a temperatura do material em combustão. Mas você já ouviu falar em água nebulizada? Essa é uma tecnologia moderna de combate a incêndios que utiliza água pulverizada em microgotículas, criando uma neblina que absorve calor muito mais rápido e cria uma camada de vapor protetora mais densa e eficaz, usando menos água e causando menos danos por inundação. Além disso, essa técnica reduz drasticamente a quantidade de fumaça no ambiente, pois resfria as partículas suspensas e as faz decantar mais rapidamente. Outra curiosidade é que, apesar de ser excelente para apagar fogo, a água pode causar danos colaterais. Em incêndios residenciais, muitas vezes a destruição causada pela água do combate é maior do que o fogo em si, deteriorando móveis, documentos e estruturas. Por isso, atualmente, existem extintores químicos que agem sem molhar o ambiente, sendo ideais para salas de servidores, museus e bibliotecas. Agora, vamos voltar ao conceito químico central, o calor específico. A água possui um dos maiores calores específicos conhecidos entre os líquidos comuns, 4,18 joules por grama por grau Celsius. Isso significa que para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, são necessários 4,18 joules de energia. Essa propriedade faz com que a água seja capaz de absorver muito calor sem aquecer muito rapidamente, funcionando como um verdadeiro absorvedor de fogo. Aliás, esse mesmo calor específico alto é o que regula a temperatura do nosso planeta. Os oceanos, por exemplo, absorvem e liberam calor lentamente, mantendo o clima mais estável do que seria em um planeta coberto apenas por terra.
E por falar em oceanos, sabia que a água do mar é menos eficiente para apagar fogo do que a água doce? Apesar de ainda funcionar bem, os sais dissolvidos na água do mar tornam sua capacidade calorífica ligeiramente menor. Mas na prática, essa diferença é pequena, e em portos ou navios é comum o uso direto da água do mar nos sistemas de combate a incêndios, pois é abundante e acessível. Pense agora na próxima vez que você ver alguém apagando uma vela com um sopro. Ao molhar o pavio, você está retirando o calor e bloqueando o acesso do oxigênio. É a química do triângulo do fogo em ação no seu cotidiano, um princípio que os bombeiros estudam profundamente em seus treinamentos para salvar vidas. Então, quando for dormir hoje, lembre-se de que a água não apenas mata sua sede, mas também protege sua casa contra as chamas. É o líquido mais abundante da Terra e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes agentes de segurança que temos. Mais uma razão para respeitarmos e cuidarmos desse recurso precioso. Aliás, me diga nos comentários, você já presenciou ou participou de alguma situação em que a água apagou um fogo de forma impressionante? Conte sua história. Curta este vídeo e compartilhe com aquele amigo que adora entender a química por trás de tudo antes de dormir. E nunca se esqueça, cada pingo de água carrega em si o poder de apagar chamas e, ao mesmo tempo, sustentar a vida. Capítulo 6. O gás que faz sua voz ficar fina. Já reparou como a voz das pessoas muda quando elas respiram de um balão de festa, daqueles cheios de gás especial, e falam logo depois? A voz fica engraçada, fina e aguda, quase como a de um desenho animado. Esse efeito, além de divertido, tem uma explicação química e física fascinante, e é sobre isso que vamos falar agora. O gás responsável por esse fenômeno é o hélio, o segundo elemento mais leve do universo, logo após o hidrogênio. O hélio é um gás nobre, incolor, inodoro, insípido e, mais importante, extremamente leve, cerca de 7 vezes mais leve que o ar comum que respiramos, que é composto principalmente por nitrogênio e oxigênio. Quando você inspira hélio, ele substitui temporariamente o ar em suas cordas vocais. Como o hélio é menos denso que o ar, as ondas sonoras produzidas pelas suas cordas vocais viajam mais rápido, alterando a ressonância da sua voz. Por isso, sua voz fica mais aguda, fina, quase caricata. Esse fenômeno é chamado de mudança de timbre por alteração da velocidade do som no meio gasoso. Mas atenção, o hélio não altera a frequência das vibrações das cordas vocais, que é o que define o tom da voz, mas sim a velocidade com que o som se propaga no gás ao redor da garganta. Como o som viaja mais rápido no hélio, as ondas sonoras são moduladas de forma diferente, fazendo sua voz soar engraçada. O hélio é um gás extremamente raro na Terra. Embora seja o segundo elemento mais abundante no universo, na atmosfera terrestre ele representa apenas cerca de 0,005% do ar que respiramos. Isso ocorre porque o hélio é tão leve que escapa facilmente para o espaço, e a maior parte do que temos foi formado por decaimento radioativo no interior da Terra, acumulando-se em bolsões subterrâneos. Além de causar efeitos engraçados na voz, o hélio tem aplicações muito importantes. Ele é usado para resfriar equipamentos de alta tecnologia, como os ímãs supercondutores dos aparelhos de ressonância magnética em hospitais. Também é utilizado na fabricação de semicondutores, na proteção de atmosferas durante soldagens delicadas e em balões meteorológicos que monitoram o clima. Curiosamente, o hélio é um dos gases mais seguros para respirar em pequenas quantidades, porque é inerte e não tóxico. Mas respirar hélio diretamente de cilindros pressurizados pode ser perigoso, podendo causar sufocamento, porque você está substituindo o oxigênio necessário para a respiração. Você sabia que em 2018, a NASA anunciou que o hélio poderia ser fundamental para futuras missões espaciais, sendo usado para criar atmosferas seguras e controlar reações químicas em ambientes sem gravidade? Além disso, existem pesquisas para usar o hélio em propulsão de naves espaciais, graças às suas propriedades físicas únicas. Voltando à voz engraçada, vale destacar que existe um gás oposto ao hélio, que deixa a voz mais grave, chamado hexafluoreto de enxofre, SF6. Ele é um gás denso, usado principalmente como isolante em equipamentos elétricos. Quando você inala uma pequena quantidade, sua voz fica grossa e profunda, quase monstruosa, criando um efeito sonoro oposto ao do hélio. Experiências com esses gases são muito populares em feiras de ciência e vídeos educacionais, pois ilustram de maneira prática como as propriedades físicas dos gases afetam o som.
É um jeito lúdico e eficaz de entender conceitos como densidade, velocidade do som e ressonância. Além do aspecto divertido, esses fenômenos mostram como a química e a física estão presentes nas menores coisas do nosso cotidiano, inclusive nas mudanças da nossa voz, algo que usamos para nos comunicar, expressar emoções e contar histórias. Então, da próxima vez que alguém inalar um balão de hélio e soltar aquela voz engraçada, lembre-se, não é só brincadeira, é química pura transformando ondas sonoras no ar ao nosso redor. Aliás, já experimentou isso? Conte aqui nos comentários qual foi sua experiência mais engraçada usando hélio ou SF6. Curta o vídeo para mais fatos químicos incríveis para dormir e compartilhe com os amigos que adoram ciência e diversão. Capítulo 7. O ácido que come metais. Quando você pensa em ácidos fortes, talvez venha à sua mente o ácido clorídrico usado em limpezas pesadas ou o ácido sulfúrico presente em baterias de carro. Mas existe um ácido tão poderoso que pode literalmente dissolver metais nobres, incluindo o rei dos metais, o ouro. Esse ácido não é, na verdade, apenas mas uma mistura mortal conhecida como água régia. O nome água régia vem do latim aqua regia, que significa água real. Esse nome foi dado porque é capaz de dissolver o ouro, o rei dos metais, algo que nenhum ácido isolado consegue fazer sozinho. A água régia é formada pela mistura de ácido clorídrico, HCl, e ácido nítrico, HNO3, geralmente na proporção de 3 partes de ácido clorídrico para 1 parte de ácido nítrico. Mas por que essa mistura é tão poderosa? Para entender, vamos olhar a química envolvida. O ácido nítrico sozinho é um agente oxidante forte, capaz de retirar elétrons dos átomos de metais nobres, oxidando-os. Porém, mesmo assim ele não consegue dissolver ouro, porque o ouro é extremamente resistente à oxidação comum. Já o ácido clorídrico sozinho também não dissolve ouro, pois embora seja um ácido forte, não possui propriedades oxidantes para quebrar a estrutura do metal. Quando os dois ácidos são misturados, ocorre um fenômeno cooperativo. O ácido nítrico oxida uma pequena parte do ouro, transformando-o em íons de ouro, enquanto o ácido clorídrico fornece grandes quantidades de íons cloreto, que se ligam a esses íons de ouro formando complexos de cloroaurato altamente solúveis. Esse processo remove rapidamente os íons de ouro da superfície do metal, permitindo que mais ouro seja oxidado pelo ácido nítrico. Assim, os dois ácidos trabalham juntos, como uma dupla letal contra até os metais mais nobres. Esse poder de dissolução faz da água régia uma ferramenta essencial na purificação de metais preciosos. Joalheiros e refinadores de ouro utilizam essa mistura para separar o ouro de impurezas ou outros metais em ligas, permitindo a obtenção de ouro puro para a fabricação de joias, barras ou circuitos eletrônicos. Aliás, você sabia que a água régia já salvou vidas durante a Segunda Guerra Mundial? Existe uma história famosa sobre o químico húngaro George de Hevesy, ganhador do Prêmio Nobel. Quando os nazistas invadiram Copenhague, ele dissolveu as medalhas Nobel de ouro de 2 colegas cientistas em água régia, para evitar que fossem confiscadas. Ele guardou a solução amarelada em uma prateleira de seu laboratório. Após a guerra, ele recuperou o ouro precipitando-o novamente e enviou à Fundação Nobel, que reemitiu as medalhas aos donos originais. Um verdadeiro exemplo de como a química protege a ciência e a história. Mas, apesar de todo esse poder, a água régia é extremamente perigosa. Seus vapores são tóxicos, corrosivos e podem causar queimaduras severas na pele, além de reagir violentamente com muitas substâncias. É por isso que deve ser manuseada apenas em laboratórios especializados, sob capelas de exaustão e com equipamentos de proteção completos. Outro fato impressionante é que a água régia não é estável. Assim que os dois ácidos são misturados, inicia-se a liberação de gases tóxicos como dióxido de nitrogênio, e a solução perde eficácia com o tempo, pois seus componentes reagem entre si. Por isso, a água régia é preparada na hora do uso, nunca armazenada pronta. Além do ouro, ela também dissolve platina, outro metal nobre muito resistente. Por conta disso, é usada na produção de catalisadores automotivos, onde a platina é essencial para converter gases tóxicos em compostos menos prejudiciais ao ambiente. Mas atenção, nem tudo é solúvel em água régia. Elementos como tântalo e irídio, por exemplo, resistem mesmo a essa mistura. Isso demonstra como a tabela periódica guarda segredos de resistência inimagináveis, mesmo para ácidos considerados devoradores de metais.
Para quem gosta de reações químicas visuais, dissolver ouro em água régia produz uma solução de coloração amarelo-avermelhada intensa, formando o famoso ácido cloroáurico, HAUCl4. Essa solução é a base para a produção de nanopartículas de ouro, que tem aplicações desde tratamentos contra câncer até eletrônica avançada. É fascinante pensar que um metal tão valorizado, símbolo de poder, riqueza e eternidade, pode simplesmente desaparecer diante de uma solução química bem preparada. Isso nos lembra que, no final, até os elementos mais nobres estão sujeitos às leis da natureza e às reações químicas. E aí, já imaginou segurar em suas mãos uma solução que dissolve ouro? Comente aqui embaixo se você já conhecia a água régia, curta este vídeo para mais fatos químicos para dormir e compartilhe com aquele amigo que acha que nada pode corroer o ouro. Ele vai se surpreender. Capítulo 8. Por que o refrigerante é tão efervescente? Ao girar a tampa, você escuta aquele som característico de pressão sendo liberada, seguido por uma explosão de bolhas subindo rapidamente até a superfície, formando aquela espuma efervescente que enchendo os nossos olhos de prazer antes mesmo de sentirmos o gosto doce e gelado na boca. Mas o que realmente está acontecendo dentro dessa garrafa para causar esse espetáculo químico tão refrescante? Tudo começa com um gás muito especial, o dióxido de carbono, ou CO2. Durante a fabricação de refrigerantes, esse gás é dissolvido no líquido sob altas pressões. Em condições normais, o dióxido de carbono não se dissolve bem na água, mas ao aumentar a pressão, é possível forçar grandes quantidades dele a se misturarem ao líquido, formando o que chamamos de solução supersaturada. Quando a garrafa está fechada, o gás permanece dissolvido porque existe um equilíbrio entre a pressão do CO2 no espaço acima do líquido, aquela pequena câmara de ar na garrafa, e a quantidade de CO2 dissolvido. Mas no momento em que você abre a tampa, essa pressão é liberada instantaneamente, quebrando o equilíbrio. Assim, o CO2 dissolvido começa a escapar rapidamente em forma de bolhas, pois agora não há pressão suficiente para mantê-lo misturado no líquido. Mas aqui entra um detalhe interessante. Essas bolhas não se formam do nada. Elas precisam de pontos de nucleação, que são pequenas imperfeições ou partículas dentro do líquido ou na superfície do recipiente. Esses pontos servem como âncoras para que as moléculas de CO2 comecem a se reunir e formar as bolhas visíveis que sobem até a superfície. É por isso que quando você coloca um canudo ou um cubo de gelo rugoso dentro do refrigerante, parece que ele borbulha ainda mais intensamente. Você está oferecendo diversos pontos de nucleação extras para as bolhas se formarem. Um experimento clássico que demonstra esse conceito de forma espetacular é o famoso geyser de Mentos com Coca-Cola. Quando você joga balas Mentos em uma garrafa de Coca-Cola, a superfície extremamente rugosa das balas cria milhões de pontos de nucleação de uma vez, permitindo que o CO2 escape tão rapidamente que forma um jato de espuma de vários metros de altura. Na verdade, esse fenômeno não é uma reação química entre o Mentos e a Coca-Cola, mas um processo físico de liberação abrupta de gás dissolvido. Além de criar aquele efeito efervescente delicioso na boca, o CO2 no refrigerante também desempenha outro papel importante. Ele confere uma leve acidez ao líquido. Quando o dióxido de carbono se dissolve na água, ele reage com pequenas quantidades dela, formando ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido fraco dá ao refrigerante sua acidez característica, que realça o sabor adocicado e refrescante. É também esse ácido carbônico que causa aquela leve ardência que sentimos na língua e no céu da boca ao tomar um refrigerante bem gasoso. Curiosamente, essa sensação de picância não é causada pelas bolhas fisicamente estourando na boca, mas sim pela ativação de receptores de dor na nossa língua que reagem ao ácido carbônico, gerando um estímulo nervoso similar ao que sentimos ao comer alimentos levemente picantes. Você sabia que o primeiro refrigerante gaseificado foi criado no século XVIII por Joseph Priestley, o mesmo cientista que descobriu o oxigênio? Em 1767, ele descobriu como infundir água com dióxido de carbono, criando a água gaseificada. Desde então, a tecnologia evoluiu até chegarmos aos refrigerantes modernos, com sabores artificiais e naturais, corantes, acidulantes e, claro, muita química envolvida. Outro ponto curioso é que a solubilidade do CO2 em líquidos diminui conforme a temperatura aumenta.
Por isso, refrigerantes gelados retêm mais gás, permanecendo mais fortes e menos suscetíveis a perderem a carbonatação rapidamente. Já quando um refrigerante está quente, o CO2 escapa mais facilmente, deixando a bebida choca, sem aquele sabor efervescente agradável. E falando em deixar refrigerante choco, você sabe por que ele parece menos efervescente depois de agitado e deixado aberto? Ao agitar, você força a formação de bolhas dentro do líquido, liberando parte do CO2. Depois, ao deixá-lo aberto, todo o gás vai embora, restando apenas o líquido doce, sem nenhuma efervescência, que para muitos é justamente a parte mais prazerosa do refrigerante. Na indústria, a carbonatação precisa ser extremamente controlada. Existe um padrão exato de quantidade de CO2 dissolvido para cada tipo de bebida, pois o excesso de gás pode tornar a bebida desagradável, enquanto o pouco gás a faz parecer insossa. Além disso, a pressão interna das latas e garrafas é calculada para resistir ao CO2 dissolvido sem explodir ou vazar. Um fato impressionante sobre o dióxido de carbono nos refrigerantes é que ele também age como conservante. A acidez gerada pelo ácido carbônico inibe o crescimento de muitas bactérias, prolongando a vida útil do produto. Portanto, além de trazer sabor e sensação, ele também protege o refrigerante de contaminações. Então, da próxima vez que abrir um refrigerante e ouvir aquele som de pressão escapando, saiba que ali dentro estava acontecendo um espetáculo de química física, de equilíbrio de gases, de solubilidade e de interação molecular. Tudo para garantir aquele primeiro gole gelado e efervescente que faz você dizer "ah", de alívio. Aliás, me conte nos comentários qual é o seu refrigerante favorito e por quê. Curta este vídeo se você ama esses fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que vive tomando refrigerante sem saber que está bebendo uma pequena aula de química a cada gole. Capítulo 9. O metal líquido mais famoso do mundo. Quando você ouve a palavra metal, provavelmente imagina algo sólido, frio e rígido, como barras de ferro, fios de cobre ou joias de ouro. Mas existe um metal tão especial que em temperatura ambiente ele é líquido, prateado e fascinante de observar. Estou falando do mercúrio, o metal líquido mais famoso do mundo. O mercúrio, também conhecido como Hg, vem do latim hydrargyrum, que significa prata líquida. Ele é o único metal que permanece líquido em condições normais de temperatura e pressão. Sua temperatura de fusão é de menos 38,83 graus Celsius, o que significa que só se solidifica em temperaturas extremamente baixas. Visualmente, o mercúrio parece quase mágico. Ao observar uma pequena poça dele, você verá um metal líquido extremamente denso, que não molha superfícies como a água, formando gotículas perfeitas e reluzentes. Sua densidade é tão alta, cerca de 13,6 vezes a da água, que até mesmo metais pesados como o chumbo flutuam sobre ele. Durante séculos, o mercúrio intrigou alquimistas, cientistas e médicos. Na antiguidade, era considerado um elemento místico, associado a propriedades curativas, imortalidade e até mesmo a transmutação de metais. Alquimistas chineses acreditavam que o mercúrio poderia prolongar a vida. Infelizmente, muitos morreram envenenados ao tentar beber elixires contendo esse metal. No mundo científico, o mercúrio foi crucial para o desenvolvimento de instrumentos de medição. Termômetros, barômetros e esfigmomanômetros, aparelhos de pressão arterial, utilizavam mercúrio devido à sua expansão uniforme com a temperatura e alta densidade, tornando-o perfeito para medir pequenas variações com precisão. No caso do barômetro de Torricelli, por exemplo, foi o mercúrio que permitiu a primeira medição da pressão atmosférica no século XVII, revolucionando a meteorologia. Mas se o mercúrio é tão útil, por que ele foi banido de tantos usos atualmente? A resposta está na sua toxicidade. O mercúrio metálico puro não é tão perigoso quando intacto, mas seus vapores são extremamente tóxicos. E mais ainda, seus compostos orgânicos, como o metilmercúrio, se acumulam em organismos vivos, causando danos neurológicos graves. Um exemplo clássico disso ocorreu no Japão, no desastre de Minamata, onde o despejo de mercúrio em um lago contaminou peixes e mariscos, levando centenas de pessoas a desenvolverem doenças neurológicas graves e até a morte. Hoje, o uso do mercúrio está fortemente regulado. Ele foi retirado de termômetros clínicos, de equipamentos de laboratório comuns e até de processos industriais, sendo substituído por alternativas mais seguras, como termômetros digitais e barômetros aneroides.
Mas, apesar de sua toxicidade, o mercúrio continua sendo usado em algumas áreas específicas, como na mineração artesanal de ouro, em países pobres, embora isso gere riscos enormes para a saúde dos mineradores e contamine rios inteiros, afetando comunidades locais. Na indústria de lâmpadas fluorescentes, pequenas quantidades de mercúrio são usadas para produzir luz ultravioleta, que é convertida em luz visível pelo fósforo no interior do vidro. Um fato curioso é que, por ser tão denso, o mercúrio era usado em experiências de flutuação para demonstrar o princípio de Arquimedes. Imagine colocar um bloco de chumbo em uma cuba de mercúrio. Ele flutua como se fosse uma rolha na água. E se você colocasse uma bola de ferro, ela também flutuaria, apesar de ser tão pesada em nossas mãos. Isso demonstra como a densidade é relativa ao meio onde o objeto está inserido. Outro aspecto fascinante do mercúrio é seu papel na química analítica. O amálgama, que é a mistura de mercúrio com outros metais, foi muito utilizado na odontologia para obturações dentárias, por ser maleável ao aplicar e endurecer depois. Hoje, por questões de saúde e estética, seu uso está sendo substituído por resinas e porcelanas, mas ainda é comum em vários países devido ao baixo custo. Você sabia que existem outros metais que são líquidos em temperaturas pouco acima do ambiente? Um exemplo é o galho, que derrete a apenas 29,66 graus Celsius. Ou seja, se você segurar um pedacinho de galho puro na mão, ele vai começar a derreter lentamente, como se estivesse se transformando em mercúrio. A diferença é que o galho não é tóxico como o mercúrio, sendo usado em semicondutores, LEDs e ligas especiais. O mercúrio também é um exemplo perfeito de como propriedades físicas únicas tornam certos elementos indispensáveis em aplicações específicas. Sua alta densidade, condutividade elétrica razoável e estado líquido o tornam único na tabela periódica. Quando você for dormir hoje, pense que existe um metal no mundo que se comporta como água prateada, fluindo como um líquido e refletindo a luz como um espelho vivo. Mas lembre-se, simplesmente tão fascinante quanto perigoso, o mercúrio nos ensina que toda maravilha da química exige conhecimento, respeito e cuidado. Aliás, já viu mercúrio de perto em termômetros antigos ou laboratórios? Me conte nos comentários. Curta este vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que ama metais raros e suas histórias místicas e científicas. Capítulo 10. O elemento que faz seu sangue transportar oxigênio. Você já se perguntou por que nosso sangue é vermelho? Ou como exatamente ele consegue transportar oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo, permitindo que cada órgão funcione perfeitamente? Por trás desse processo vital está um dos elementos mais importantes para a vida humana, o ferro. O ferro, símbolo Fe na tabela periódica, é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre e foi essencial não apenas na evolução da humanidade, mas também na evolução da vida em si. No nosso corpo, ele está presente principalmente na hemoglobina, uma proteína encontrada nos glóbulos vermelhos do sangue, responsável por transportar o oxigênio que respiramos. Mas como isso funciona quimicamente? Vamos entender. A hemoglobina possui 4 subunidades chamadas Ms, e em cada M existe um átomo de ferro no centro. Esse ferro está na forma Fe2 positivo, o íon ferroso. É ele que se liga reversivelmente ao oxigênio nos pulmões, formando a oxihemoglobina, e depois libera esse oxigênio nos tecidos que precisam dele para realizar a respiração celular e gerar energia. Esse processo é incrivelmente eficiente. Cada molécula de hemoglobina consegue carregar 4 moléculas de oxigênio ao mesmo tempo, tornando possível que cada célula do nosso corpo receba oxigênio suficiente para viver e funcionar. Sem ferro, simplesmente não haveria transporte de oxigênio, e sem oxigênio, nossas células não conseguiriam produzir ATP, a molécula energética essencial para a vida. O ferro também é responsável pela coloração avermelhada do sangue. Quando a hemoglobina está ligada ao oxigênio, ela adquire um tom vermelho vivo. Já quando perde o oxigênio, o sangue fica com um tom vermelho escuro, quase vinho. É por isso que as veias parecem azuladas sob a pele. Esse é um efeito óptico, pois o sangue venoso com menos oxigênio tem coloração mais escura, mas nunca azul. Além da hemoglobina, o ferro está presente na mioglobina, uma proteína semelhante encontrada nos músculos. Ela armazena oxigênio para uso imediato durante exercícios intensos, funcionando como um pequeno tanque de reserva.
Por isso, carnes ricas em mioglobina têm coloração vermelha intensa, como a carne bovina, enquanto carnes com menos mioglobina, como o frango, são mais claras. Você sabia que, durante a evolução da vida, o ferro desempenhou um papel crucial na fotossíntese e na respiração celular? No início da Terra, havia pouco oxigênio livre, mas com o surgimento das cianobactérias, a fotossíntese passou a liberar oxigênio, que se combinou com o ferro dissolvido nos oceanos, formando depósitos de óxidos de ferro, conhecidos hoje como formações ferríferas bandadas. Esses depósitos deram origem às maiores minas de ferro do mundo. Curiosamente, o corpo humano possui em média 4 a 5 gramas de ferro, o suficiente para fabricar um pequeno prego. Mas sem esse prego interno, morreríamos em minutos por falta de oxigenação celular. Por isso, a deficiência de ferro causa anemia ferropriva, que leva a cansaço extremo, falta de ar, palidez e redução da capacidade cognitiva. Por outro lado, o excesso de ferro, como ocorre na hemocromatose, pode ser tóxico, causando acúmulo nos órgãos e falência hepática. Outro ponto fascinante é que o ferro não pode ser criado pelo nosso corpo, precisamos obtê-lo através da alimentação. Carnes vermelhas, fígado, leguminosas, vegetais verdes escuros como espinafre e couve são boas fontes. Mas, no caso dos vegetais, o ferro está na forma férrica, Fe3 positivo, menos biodisponível. É por isso que consumir vitamina C junto, como suco de laranja, aumenta muito a absorção, pois reduz o F3 a F2 a forma absorvível pelo intestino. Quimicamente, o ferro também é um dos metais mais estudados e utilizados pela humanidade. Desde a Idade do Ferro, há mais de 3.000 anos, ele foi usado para fabricar ferramentas, armas e estruturas, transformando a história humana. Hoje, o aço, liga de ferro com carbono e outros elementos está presente em praticamente tudo ao nosso redor, de prédios a carros e utensílios domésticos. Mas no nível biológico, nada se compara à sua função como transportador de vida. O ferro presente na hemoglobina realiza um milagre químico a cada segundo, mantendo nossos neurônios funcionando, nossos músculos contraindo e nossos órgãos vivos. Imagine, antes de dormir hoje, que dentro de você existe um sistema de distribuição de oxigênio tão eficiente quanto uma frota de aviões cargueiros, levando o ar que você inspira a cada uma das 37 trilhões de células do seu corpo. Tudo graças à química e ao ferro. Aliás, você já fez exame de hemoglobina alguma vez? Sabe como estão seus níveis de ferro? Comente aqui embaixo sua experiência. Curta este vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que ama fisiologia, química e os segredos invisíveis que sustentam a vida. Capítulo 11. Por que o cloro limpa piscinas? Imagine um dia quente de verão. Você entra em uma piscina cristalina e sente aquele cheiro característico que muitos pensam ser cheiro de piscina limpa. Mas o que realmente está acontecendo na água para mantê-la livre de micro-organismos perigosos? A resposta está em um dos elementos químicos mais conhecidos no tratamento de água, o cloro. O cloro, símbolo Cl na tabela periódica, é um halogênio altamente reativo. Em seu estado puro, é um gás amarelo esverdeado tóxico e corrosivo. Felizmente, não usamos cloro gasoso puro nas piscinas. Usamos compostos de cloro estabilizados, como o hipoclorito de sódio, NaCl, ou o ácido tricloroisocianúrico, que liberam lentamente cloro ativo na água. Mas como exatamente o cloro limpa a piscina? Quando adicionado à água, o cloro forma o ácido hipocloroso, HOCl, que é o verdadeiro agente desinfetante. Esse ácido penetra nas membranas celulares de bactérias, vírus e algas, destruindo suas estruturas internas e matando-os rapidamente. Em termos químicos, o ácido hipocloroso oxida proteínas, enzimas e componentes essenciais dos micro-organismos, interrompendo seus processos vitais. Por isso, piscinas sem cloração adequada podem se tornar um verdadeiro criadouro de doenças. Micro-organismos como E. coli, salmonela e protozoários podem se multiplicar rapidamente em água parada, causando infecções intestinais, otites, conjuntivites e até doenças mais graves como giardíase ou criptosporidiose. Um fato interessante é que aquele famoso cheiro de cloro que sentimos ao chegar em uma piscina não vem do cloro puro.
Na verdade, é resultado da reação do cloro com compostos nitrogenados presentes na urina, suor e detritos orgânicos das pessoas. Essas reações formam cloraminas, que têm odor forte e causam irritação nos olhos e no nariz. Por isso, uma piscina com forte cheiro de cloro geralmente está precisando de manutenção, pois há excesso de cloraminas e pouco cloro livre ativo. Outro ponto fundamental é o controle do pH da água. O ácido hipocloroso é mais eficaz em pH levemente ácido a neutro, 7,2 a 7,6. Se o pH estiver muito alto, o cloro se transforma predominantemente em íon hipoclorito, OCl-, que é muito menos eficiente como desinfetante. Por isso, os profissionais de tratamento de piscinas monitoram constantemente o pH, ajustando-o com ácidos ou bases conforme necessário. Você sabia que o cloro revolucionou a saúde pública no século XX? Antes do uso do cloro no tratamento de água potável, doenças como cólera, febre tifoide e disenteria matavam milhões de pessoas anualmente. A cloração das redes de abastecimento reduziu drasticamente esses números, salvando incontáveis vidas ao redor do mundo. No entanto, o uso do cloro requer cautela. Em concentrações elevadas, ele é tóxico aos seres humanos, podendo causar irritação pulmonar, problemas respiratórios, alergias de pele e até queimaduras químicas. Além disso, a reação do cloro com matéria orgânica pode gerar compostos cancerígenos, chamados trialometanos, embora em níveis baixos esses riscos sejam mínimos. Por isso, a manutenção correta da piscina inclui não apenas adicionar cloro, mas também filtrar a água, remover resíduos e realizar a troca parcial periódica. Outro fato curioso é que existem alternativas ao cloro tradicional para desinfetar piscinas, como ozônio, luz ultravioleta e sistemas de eletrólise salina. Na eletrólise salina, por exemplo, adiciona-se sal, NaCl, na água e, por eletrólise, gera-se cloro ativo diretamente na piscina. Esse sistema produz menor concentração de cloraminas, reduzindo o cheiro e a irritação, além de manter a água com sensação mais suave na pele. Mas, mesmo com tantas alternativas modernas, o cloro continua sendo o método mais popular, barato e confiável para desinfetar piscinas ao redor do mundo. É a química simples e eficiente, garantindo que você e sua família possam nadar sem preocupações. Agora, quando você for mergulhar naquela piscina azul reluzente, lembre-se, por trás daquele frescor está uma reação química poderosa que elimina invisíveis ameaças à saúde, mantendo sua diversão segura e agradável. Aliás, você sabia que o cloro foi descoberto por Carl Wilhelm Scheele em 1774, mas só foi reconhecido como elemento puro décadas depois por Humphrey Davy? Comente aqui embaixo se já trabalhou com cloração ou teve alguma experiência curiosa com piscinas. Curta este vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que adora a piscina, mas não sabia que estava nadando em uma aula de química. Capítulo 13. Por que o grafeno é tão forte? Imagine um material tão fino que possui apenas um átomo de espessura, mas tão forte que, se fosse possível transformá-lo em uma rede de segurança, ele poderia parar o impacto de um avião em movimento. Parece ficção científica, pois esse material existe e se chama grafeno. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, assim como o diamante e o grafite. Sua estrutura consiste em uma camada única de átomos de carbono organizados em uma rede hexagonal bidimensional, parecida com um favo de mel. É essa configuração que lhe confere propriedades tão excepcionais. Mas, afinal, por que o grafeno é tão forte? Vamos entender quimicamente. Em sua estrutura, cada átomo de carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono vizinhos através de ligações covalentes do tipo sigma, formando uma malha extremamente estável. Essas ligações são curtas e muito fortes, resultando em uma rede praticamente inquebrável em sua dimensão bidimensional. Além disso, existe a deslocalização dos elétrons π acima e abaixo do plano da folha de grafeno, o que confere não apenas propriedades elétricas especiais, mas também reforça a coesão da estrutura. É como se cada átomo estivesse firmemente ancorado aos seus vizinhos, mas ainda assim compartilhasse seus elétrons livremente, criando um material rígido e ao mesmo tempo flexível. Para você ter ideia da força do grafeno, ele é cerca de 200 vezes mais resistente do que o aço, apesar de ser 6 vezes mais leve.
Seu módulo de Young, que mede a rigidez de um material, é de aproximadamente 1 terapascal, um valor gigantesco para qualquer substância conhecida. Outro fator impressionante do grafeno é sua condutividade elétrica e térmica. Ele conduz eletricidade melhor do que o cobre e transfere calor com eficiência superior à de qualquer outro material, tornando-se promissor para aplicações em eletrônicos, dissipação de calor em microchips e até na construção de baterias ultra rápidas. Você sabia que o grafeno foi descoberto relativamente recentemente? Em 2004, os cientistas André Geim e Konstantin Novoselov, da Universidade de Manchester, conseguiram isolar grafeno pela primeira vez, utilizando um método simples, mas genial. Eles usaram fita adesiva para retirar camadas finíssimas de grafite até chegarem em uma camada única, o grafeno. Esse trabalho lhes rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2010. Mas se o grafeno é tão forte, por que ainda não vemos produtos feitos com ele em larga escala? O maior desafio está na produção tetraédrica tridimensional extremamente rígida. No grafeno, os átomos se organizam em um plano bidimensional, criando força e flexibilidade simultaneamente. Aliás, você sabia que pilhas de grafeno formam o grafite? Cada camada de grafeno se mantém unidas por forças de Van der Waals, relativamente fracas, permitindo que as folhas deslizem umas sobre as outras facilmente. É por isso que usamos grafite em lápis, pois as camadas se desprendem com facilidade sobre o papel. Quando for dormir hoje, pense que existe um material que combina leveza, flexibilidade, transparência, condutividade e resistência incomparável, tudo em apenas uma camada de átomos. É a demonstração perfeita de como a natureza, combinada com a engenhosidade humana, cria materiais que podem mudar o mundo. Aliás, você já tinha ouvido falar do grafeno? Comente aqui embaixo suas ideias sobre onde ele poderia ser usado no futuro. Curta este vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que ama nanotecnologia e materiais do futuro. Capítulo 14. Por que refrigerante faz arrotar? Já se perguntou por que, logo após tomar um refrigerante geladinho, é quase inevitável sentir aquela vontade de arrotar? Esse fenômeno tão comum no nosso dia a dia tem explicações químicas e físicas interessantes que revelam muito sobre o comportamento dos gases dissolvidos e o funcionamento do nosso corpo. Tudo começa com o gás que dá vida ao refrigerante, o dióxido de carbono CO2. Durante o processo de fabricação, o CO2 é dissolvido sob alta pressão no líquido, criando uma solução supersaturada, o que resulta naquelas borbulhas efervescentes que tanto gostamos. Quando você abre a garrafa ou lata, a pressão sobre a solução diminui e o CO2 começa a sair do líquido formando bolhas. Ao beber o refrigerante, você também ingere essas bolhas de gás. A maior parte do CO2 dissolve-se em seu estômago, que é um ambiente cheio de líquidos e ácidos. No estômago, a mistura de CO2 com o ácido clorídrico presente forma ácido carbônico, um composto instável que rapidamente se decompõe em água, H2O, e mais dióxido de carbono. Este CO2, agora livre, precisa sair do corpo, e para isso o organismo libera-o pela boca através do arroto. Além do gás vindo diretamente do refrigerante, o processo digestivo e a fermentação de alimentos no trato gastrointestinal também geram gases que contribuem para o acúmulo de pressão no estômago e no intestino, aumentando a vontade de arrotar ou liberar flatulência. Outro fator importante é a posição corporal e a velocidade com que o refrigerante é ingerido. Beber rapidamente pode aumentar a quantidade de ar engolido junto com o líquido, elevando ainda mais o volume de gás no sistema digestivo. Você sabia que o arroto é, na verdade, um mecanismo natural do corpo para liberar o excesso de gás acumulado no estômago e evitar desconfortos como distensão abdominal e dor? Embora seja considerado socialmente indelicado em muitos lugares, fisiologicamente é uma resposta essencial para o equilíbrio interno. Curiosamente, algumas pessoas são mais propensas a arrotar após beber refrigerantes devido a variações na sensibilidade do esfíncter esofágico inferior, o portão que separa o estômago do esôfago. Se esse esfíncter está mais relaxado, o gás tem mais facilidade para subir e ser expelido. No campo médico, o excesso crônico de arrotos pode indicar problemas gastrointestinais, como refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato ou intolerâncias alimentares. Mas, no geral, o arroto ocasional após refrigerantes é perfeitamente saudável.
Além disso, bebidas gaseificadas não são as únicas que causam arrotos. Cervejas, águas com gás e até mesmo alguns vinhos espumantes podem provocar o mesmo efeito. Curiosamente, a ciência também investiga maneiras de reduzir esse desconforto. Em alguns refrigerantes, já foram testadas formulações com menores níveis de CO2 ou o uso de técnicas para minimizar a quantidade de gás engolido, como a adição de texturas que favorecem a liberação lenta do gás. Então, da próxima vez que sentir vontade de arrotar depois de um gole de refrigerante, lembre-se que está acontecendo uma dança química e fisiológica que mantém seu corpo confortável e equilibrado. Aliás, conte nos comentários, você é do time que não resiste a um refrigerante gelado, mesmo que isso signifique arrotos frequentes? Curta este vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que adora curiosidades sobre o corpo humano e a química do dia a dia. Capítulo 15. Por que a cebola faz chorar? Você já se pegou chorando sem motivo aparente enquanto cortava uma cebola? Essa reação tão comum e irritante tem uma explicação química bastante fascinante, que envolve reações rápidas, compostos voláteis e uma verdadeira defesa química da planta. A cebola, alho, alho poró e cebolinha pertencem à família das alíceas. Quando cortamos a cebola, rompemos suas células, liberando compostos que estavam separados dentro delas. Um dos principais responsáveis pelo choro é um composto chamado propenilsulfenóxido. Tudo começa com uma enzima chamada alienase. Quando a cebola é cortada, a alienase entra em contato com compostos sulfurosos chamados precursores de sulfenato, que estavam isolados em compartimentos celulares. A reação química entre eles gera moléculas instáveis que rapidamente se transformam em propenilsulfenóxido, um composto volátil que se dispersa no ar. Quando esse composto alcança os olhos, ele reage com a água da lágrima para formar ácido sulfúrico em concentrações muito baixas, suficiente para irritar as terminações nervosas da superfície ocular. Essa irritação ativa o nervo trigêmeo, que envia sinais para o cérebro, que por sua vez ordena as glândulas lacrimais que produzam lágrimas para diluir e eliminar o irritante. Essa reação é um mecanismo natural de defesa da cebola para evitar ser consumida por animais. É como se a planta dissesse: "Ei, se você tentar me atacar, eu vou fazer você chorar." Esse sistema químico protege a cebola de predadores e ajuda na sobrevivência da espécie. Você sabia que existem variedades de cebola menos chorosas? Algumas cebolas doces possuem concentrações menores de compostos sulfurados, o que diminui a produção do gás irritante e torna o corte mais fácil para os olhos humanos. Por isso, cozinheiros e chefes muitas vezes preferem essas variedades para preparos que exigem cebolas cruas. Outra curiosidade é que o modo como cortamos a cebola pode influenciar a intensidade da irritação. Cortes rápidos, em vez de esmagar ou picar grosseiramente, liberam menos enzimas e compostos sulfurados, reduzindo o desconforto. Também, refrigerar a cebola antes do corte diminui a volatilização dos gases, tornando a experiência menos lacrimosa. Diversos truques populares tentam evitar as lágrimas, como usar óculos de proteção, cortar a cebola embaixo d'água ou até segurar uma fatia de pão na boca durante o corte, mas a eficácia varia. O que realmente funciona é minimizar a exposição ao gás ou usar cebolas com menor concentração de compostos irritantes. Quimicamente, a cebola também é interessante porque seus compostos sulfurados possuem propriedades antimicrobianas e antioxidantes, sendo estudados para potenciais benefícios à saúde, como redução do colesterol e propriedades anticancerígenas. Então, na próxima vez que estiver cortando cebola e as lágrimas começarem a rolar, lembre-se que está diante de uma incrível reação química natural, uma verdadeira proteção molecular que a planta desenvolveu para sobreviver ao longo dos séculos. Aliás, qual o seu truque para evitar chorar cortando cebola? Compartilhe nos comentários. Curta este vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que sempre sofre com a cebola na cozinha. Capítulo 16. Como o alumínio é reciclado e por que isso importa? Você já parou para pensar por que o alumínio é um dos metais mais reciclados do mundo? Desde latinhas de refrigerante até peças de aviões, o alumínio está em toda parte e a sua reciclagem é essencial tanto para o meio ambiente quanto para a economia global.
Mas como funciona o processo químico por trás da reciclagem desse metal tão versátil? O alumínio, símbolo Al, é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre. No entanto, ele nunca é encontrado em sua forma metálica pura na natureza, mas sim como parte de minerais, especialmente a bauxita, um minério que contém óxidos de alumínio. Para obter o alumínio metálico, é necessário um processo complexo de extração, chamado processo Bayer para purificar a bauxita e o processo Hall-Héroult, que usa eletrólise para separar o alumínio do oxigênio. Esse processo é extremamente intenso em termos energéticos, consumindo uma quantidade significativa de eletricidade. É por isso que a reciclagem do alumínio é tão vantajosa. Para produzir alumínio reciclado, é necessário apenas cerca de 5% da energia usada para extrair alumínio primário da bauxita. A reciclagem começa com a coleta de resíduos de alumínio, como latas, embalagens, chapas e sobras industriais. Esses materiais são limpos para remover impurezas, triturados e fundidos em fornos a temperaturas em torno de 700 graus Celsius, formando lingotes ou blocos de alumínio puro que podem ser moldados em novos produtos. Quimicamente, o alumínio é altamente reativo e, quando exposto ao ar, forma uma fina camada de óxido de alumínio, Al2O3, que protege o metal contra a corrosão e evita a corrosão. Isso é uma vantagem na reciclagem, pois essa camada não interfere na fusão do alumínio e o metal pode ser reutilizado sem perda significativa de qualidade. Além da economia de energia, a reciclagem do alumínio evita a extração de grandes quantidades de bauxita, o que reduz o impacto ambiental de mineração, como desmatamento, erosão do solo e contaminação de corpos d'água. Você sabia que em muitos países, o alumínio reciclado representa mais de 70% do alumínio utilizado na indústria? É um ciclo sustentável que reduz drasticamente a emissão de gases de efeito estufa relacionados à produção metalúrgica. Além disso, o alumínio é infinitamente reciclável. Diferente de outros materiais que perdem propriedades após várias reciclagens, o alumínio pode ser reciclado repetidamente sem degradação significativa, tornando um exemplo ideal para uma economia circular. É importante destacar que a qualidade da reciclagem depende da pureza do material coletado e da separação adequada dos resíduos. Por isso, a conscientização do consumidor para reciclar corretamente faz toda a diferença. Você já reciclou latinhas de alumínio hoje? Ou sabia como o alumínio reciclado impacta o planeta? Compartilhe suas experiências nos comentários, curta o vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que se preocupa com o meio ambiente e sustentabilidade. Capítulo 17. Como funciona a reação do vinagre com bicarbonato de sódio. Você já viu aquelas experiências divertidas onde, ao misturar vinagre com bicarbonato de sódio, a mistura começa a borbulhar e transbordar como um vulcão em erupção? Essa reação química simples e fascinante é um clássico da química do dia a dia e tem muito a nos ensinar sobre transformação, gases e mudança de estado. O vinagre que usamos em casa é uma solução diluída de ácido acético, um líquido levemente ácido responsável pelo sabor característico e pelo cheiro forte. Já o bicarbonato de sódio é uma substância sólida, um sal básico, conhecido por suas propriedades de neutralização e efervescência. Quando o vinagre e o bicarbonato se encontram, eles reagem rapidamente, como se começassem uma conversa química imediata. O ácido do vinagre reage com o bicarbonato, que é uma base, em um processo chamado neutralização. Essa reação produz um sal novo, chamado acetato, água e, o que é mais visível, gás dióxido de carbono. É esse gás que cria aquelas bolhas que fazem a mistura borbulhar e se expandir rapidamente, empurrando o líquido para fora do recipiente se não houver espaço suficiente. É como se o gás estivesse tentando escapar do espaço apertado e por isso gera uma pressão que empurra tudo para cima. Você sabia que essa reação é usada em extintores de incêndio portáteis? O dióxido de carbono liberado ajuda a abafar o fogo ao retirar o oxigênio necessário para a combustão, além de resfriar o ambiente. Outra aplicação prática dessa reação é no preparo de massas de bolo e pães caseiros. O bicarbonato de sódio combinado com ingredientes ácidos libera dióxido de carbono durante o cozimento, fazendo a massa crescer e ficar aerada, criando aquela textura fofa que todos adoramos. Um fato curioso é que o bicarbonato de sódio também é usado para aliviar azia e indigestão, porque ele neutraliza o excesso de ácido no estômago, mas em contato com ácidos fortes pode liberar gás e causar desconforto se ingerido em excesso. Além disso, a efervescência da reação vinagre-bicarbonato é aproveitada em projetos de robótica e ciências para criar foguetes de garrafa, onde o gás pressuriza o interior e impulsiona o foguete para cima. No cotidiano, essa reação também é uma ótima alternativa para a limpeza doméstica, já que o gás liberado ajuda a soltar sujeiras e desobstruir ralos, além de neutralizar odores fortes.
Então, sempre que você vir uma reação borbulhante dessas, lembre-se que está acontecendo uma transformação química, que envolve ácido, base, gás e mudança de estado, tudo em uma mistura que parece mágica, mas é pura química. Aliás, qual foi a sua experiência mais divertida com essa reação? Comente aqui embaixo, curta este vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que adora experimentar ciência na prática. Capítulo 18. Por que a água ferve a 100 graus? Você já se perguntou por que, quando esquentamos água, ela começa a ferver exatamente a 100 graus Celsius e não a 90, 110 ou qualquer outro número? Ou ainda, por que essa temperatura muda em lugares altos como nas montanhas? A resposta para essas perguntas está profundamente ligada a conceitos químicos e físicos essenciais sobre pressão, energia e propriedades da água. A fervura é o processo pelo qual um líquido passa para o estado gasoso, formando bolhas de vapor dentro da própria massa líquida, não apenas na superfície. Para que isso aconteça, é necessário que a pressão de vapor do líquido iguale a pressão externa que está atuando sobre ele, geralmente a pressão atmosférica. Na temperatura padrão do nível do mar, essa pressão atmosférica é de cerca de 1 atmosfera, ou 101,3 kPa. Para a água pura, essa pressão de vapor corresponde a 100 graus Celsius, que é por isso dizemos que a água ferve a essa temperatura. Ou seja, quando a água atinge 100 graus, o vapor dentro das bolhas tem pressão suficiente para vencer a pressão do ar acima dela e escapar, produzindo o fervor. Mas o que significa pressão de vapor? É a tendência das moléculas de um líquido de escaparem para a fase gasosa. Quanto mais quente o líquido fica, mais energia as moléculas adquirem, ficando agitadas e com maior chance de se libertarem da superfície e virar vapor. Quando a pressão de vapor atinge a pressão externa, a fervura ocorre. Agora, por que a fervura não acontece exatamente a 100 graus em todos os lugares? Isso está relacionado à variação da pressão atmosférica com a altitude. Em lugares altos, como em cidades montanhosas ou no topo de uma montanha, a pressão do ar é menor, porque há menos ar acima exercendo pressão. Com menos pressão para vencer, a água ferve em temperaturas menores, às vezes até em torno de 90 graus Celsius ou menos. Essa mudança tem implicações práticas interessantes. Por exemplo, alimentos cozidos em água fervente demoram mais para cozinhar em altitudes elevadas porque a água ferve a uma temperatura mais baixa, fornecendo menos calor para o cozimento. Por isso, receitas precisam ser ajustadas para lugares como cidades em grandes altitudes. Além disso, quando aumentamos a pressão sobre a água, como em panelas de pressão, elevamos a temperatura de fervura, o que acelera o cozimento. A panela de pressão mantém o vapor preso, aumentando a pressão interna e, consequentemente, a temperatura em que a água ferve, permitindo que alimentos cozinhem mais rápido. Quimicamente, a fervura da água é um equilíbrio dinâmico entre as forças intermoleculares que mantêm as moléculas juntas e a energia térmica que tenta separá-las. A água é formada por moléculas polares, com ligações de hidrogênio fortes entre si. Essas ligações exigem bastante energia para serem quebradas, por isso a água tem um ponto de ebulição relativamente alto comparada a líquidos semelhantes. Você sabia que essa propriedade da água é fundamental para a existência da vida na Terra? A alta temperatura de ebulição permite que a água permaneça líquida na maior parte do planeta, funcionando como solvente universal para reações bioquímicas essenciais. Outra curiosidade é que, se a pressão for muito baixa, como no vácuo do espaço, a água pode ferver a temperaturas muito baixas e até sublimar diretamente de sólido para gás. Isso mostra como pressão e temperatura estão intimamente ligados na definição do estado físico da água. Falando em temperatura, o ponto de congelamento da água a 0 graus Celsius também depende da pressão, mas em menor grau do que o ponto de ebulição. Pequenas variações na pressão influenciam a temperatura de congelamento, o que é explorado em tecnologias como o congelamento sob pressão controlada. Você já experimentou cozinhar em lugares altos ou usar uma panela de pressão? Sabia que o tempo e a temperatura de fervura são os grandes protagonistas nesses processos? Compartilhe suas experiências nos comentários. Para finalizar, pense que aquela simples panela de água fervendo é um laboratório em miniatura, onde moléculas dançam, escapam e se transformam sob a influência da pressão e da energia térmica, revelando os segredos químicos e físicos do mundo ao nosso redor. Curta este vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que ama a ciência no cotidiano. Capítulo 19. Por que o leite coalha?
Você já abriu um vidro ou caixa de leite e percebeu que ele estava com aspecto azedo, com pedaços sólidos e cheiro diferente? Esse processo é conhecido como coalhada ou coalhamento do leite e tem explicações químicas bem interessantes que envolvem a interação de micro-organismos, proteínas e mudanças de pH. O leite é uma emulsão complexa composta principalmente por água, lactose, um tipo de açúcar, proteínas, principalmente a caseína, e gorduras. A caseína está suspensa na forma de micelas, estruturas esféricas que mantêm as proteínas estáveis e dissolvidas no líquido, conferindo ao leite sua textura suave. Quando o leite é exposto ao ar, à temperatura ambiente ou à contaminação por bactérias, essas bactérias começam a consumir a lactose e, no processo, produzem ácido lático. Esse ácido diminui o pH do leite, tornando-o mais ácido. À medida que o pH cai, a estrutura das micelas de caseína começa a se modificar. Em pHs próximos a 4,6, conhecido como ponto isoelétrico da caseína, essas proteínas perdem suas cargas elétricas que normalmente as mantêm repelidas umas das outras. Sem essa repulsão, as proteínas começam a se agrupar, formando uma rede que retém água e outros componentes, transformando o leite líquido em uma massa mais espessa e sólida, a coalhada. Esse fenômeno de coagulação é a base da produção de queijos, iogurtes e outros derivados lácteos. Na indústria, utiliza-se o coalho, uma enzima que acelera esse processo de coagulação, mas o mecanismo químico é semelhante: a alteração da estrutura proteica pela mudança do pH. Você sabia que o leite fresco possui um sistema natural de defesa antimicrobiana, como a presença de enzimas e anticorpos que retardam a deteriorização? Porém, quando o leite é armazenado por muito tempo ou em temperatura inadequada, as bactérias podem se multiplicar rapidamente, acelerando o coalhamento. Um erro comum é achar que o leite coalhado está sempre impróprio para consumo. Em muitos casos, esse processo é desejado e controlado para produzir alimentos fermentados que possuem sabor, textura e propriedades nutricionais específicas, além de serem mais fáceis de digerir para pessoas com intolerância à lactose. Por outro lado, o leite coalhado espontâneo e armazenado em condições inadequadas pode conter bactérias patogênicas, sendo então perigoso para a saúde. Por isso, o controle de temperatura e higiene é fundamental no manuseio do leite. Na química do coalhamento, outro fator relevante é a temperatura. Em geral, temperaturas entre 20 e 40 graus Celsius favorecem a multiplicação das bactérias acidoláticas, acelerando a fermentação. Por isso, o leite deve ser mantido refrigerado para evitar o processo indesejado. Outro componente que participa da estabilidade do leite é o cálcio, que ajuda a manter a estrutura das micelas. A alteração no equilíbrio do cálcio durante o processo de acidificação também contribui para a coagulação. Além disso, o leite contém outras proteínas menores, como a lactoalbumina e lactoglobulina, que são mais sensíveis ao calor e podem desnaturar durante o aquecimento, mudando ainda mais as propriedades físicas do leite. Você já experimentou fazer iogurte caseiro ou queijo? Sabe que controlar a temperatura e o tempo de fermentação são essenciais para um resultado gostoso? Comente suas experiências e dúvidas. Para concluir, o leite coalha porque a ação das bactérias acidoláticas altera o equilíbrio químico e físico das proteínas, transformando um líquido branco em uma massa sólida e saborosa. Essa transformação natural é um exemplo incrível de como a química e a biologia interagem no nosso cotidiano. Curta este vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que adora entender os segredos da comida. Capítulo 20. Por que o gelo escorrega? Você já escorregou no gelo e se perguntou o que exatamente torna aquela superfície tão traiçoeira? Por que o gelo é tão escorregadio enquanto a maioria dos outros sólidos é áspero e oferece mais atrito? Essa questão simples esconde um fenômeno físico e químico fascinante que envolve a estrutura molecular da água, temperaturas e a interação entre sólidos e líquidos. O gelo é simplesmente água no estado sólido, mas o que torna sua superfície tão especial é uma fina camada de água líquida que está sempre presente, mesmo em temperaturas abaixo do ponto de congelamento. Essa camada é extremamente fina, muitas vezes com menos de 1 nanômetro de espessura e age como um lubrificante natural entre o gelo e qualquer objeto que entre em contato com ele. Mas como essa camada líquida se forma? Existem duas teorias principais para explicar o fenômeno. A primeira é chamada de teoria da fusão por pressão. Quando você pisa ou pressiona o gelo, a pressão local aumenta. Essa pressão elevada diminui o ponto de congelamento da água naquela área, fazendo com que uma fina camada do gelo derreta e vire água líquida temporariamente.
É essa água que facilita o deslizamento, reduzindo o atrito. No entanto, essa teoria tem limitações. Por exemplo, o gelo continua escorregadio mesmo quando a pressão exercida é baixa demais para derreter a superfície. Isso levou à segunda teoria, a teoria da fusão por fricção. Segundo essa, o atrito causado pelo movimento, seja de um patinador, um esquiador ou até mesmo um sapato, gera calor suficiente para derreter uma camada superficial do gelo. Essa fina película líquida atua como lubrificante, permitindo que o objeto deslize suavemente. Além dessas, a terceira explicação envolve a própria estrutura molecular do gelo. A superfície do gelo possui moléculas menos organizadas e mais móveis do que as do seu interior, criando naturalmente uma camada superficial mais solta que se comporta quase como um líquido, mesmo sem pressão ou fricção adicionais. Esse fenômeno é conhecido como pré-fusão e explica por que o gelo é escorregadio até em temperaturas muito baixas, onde nem a pressão nem o calor por fricção são suficientes para derreter a superfície. Você sabia que a espessura dessa camada líquida varia com a temperatura? Próximo a 0 graus, a camada pode ser mais espessa, tornando o gelo extremamente escorregadio. Já em temperaturas muito baixas, como menos 30 graus, a camada é tão fina que o atrito aumenta, dificultando o deslizamento. Essa propriedade do gelo tem grande importância para esportes de inverno, segurança em estradas e até para a vida selvagem que depende de movimento sobre superfícies congeladas. Na indústria, o entendimento desse fenômeno ajuda no desenvolvimento de superfícies antiderrapantes, equipamentos para esportes de inverno e até estratégias para combater o gelo em pistas de aeroportos e estradas. Outro aspecto químico interessante é que o gelo puro e cristalino tem propriedades diferentes do gelo sujo ou com impurezas, que podem alterar a formação dessa camada líquida e o grau de escorregamento. Na prática, você pode perceber essa diferença ao caminhar em gelo recém-formado versus gelo antigo ou gelo coberto por neve compactada. Então, o próximo inverno que você pisar em gelo, lembre-se que está interagindo com uma superfície onde química, física e temperatura trabalham juntas para criar uma camada líquida invisível que torna o gelo escorregadio. Aliás, já teve algum acidente engraçado ou assustador por causa do gelo? Compartilhe nos comentários. Curta este vídeo para mais fatos químicos relaxantes antes de dormir e compartilhe com aquele amigo que adora ciência e esportes de inverno. Chegamos ao fim desta jornada fascinante por 20 fatos químicos que nos cercam, influenciam nosso corpo, nossa comida, nosso ambiente e até mesmo o modo como percebemos o mundo. Desde a força quase mágica do grafeno até o simples ato de arrotar depois de beber um refrigerante, a química está presente em cada detalhe da nossa vida, muitas vezes de maneira Mais descobertas fascinantes.